bom dia. Vamos começar? A gente, combinou 5 minutos. Já comuniquei no PV, dos demais alunos. Alguns devem estar sem internet, outros desinstalaram o aplicativo. Eu já peço, para não desinstalar, porque a gente sempre vai estar utilizando. Até o final do ano, nós iremos utilizar, o aplicativo Google Meet para fazer nossas correções, tirar dúvidas e conversar também de acordo com a temática de cada aula. Então eu peço, que vocês sempre... O aplicativo já era fixo. Pronto, então deixar sempre o aplicativo fixo aí na lista de aplicativos de vocês, assim como também o Instagram, que a gente costuma estar utilizando, são ferramentas diferentes para não ficar sempre a mesma coisa, tá? E o YouTube e o WhatsApp, são essas 4 plataformas que a gente usa mais. O YouTube para as videoaulas, o WhatsApp para a comunicação, o Meet e o Instagram para a gente fazer as nossas lives, webconferências e tirar essas dúvidas. Bom, vamos lá. Em relação à nossa atividade, na semana passada, nas 2 últimas aulas de português, nós fizemos um estudo, uma revisão do descritor 27, que trabalha os sinais de pontuação. Então, eu encaminhei 2 formulários, um na quinta e outro na sexta, para vocês estarem respondendo, referente aos 2 conteúdos, as 2 videoaulas que foram apresentadas. Eu percebi algumas situações. Alguns de vocês fazem rápido demais, ou seja, se eu coloco o link no grupo, no início da aula, em pouco tempo eu já vejo esse link, esse formulário respondido, então é porque não assistiram a videoaula ou não leram os textos direitinho. Então acontecem situações dessa forma. Então eu peço que vocês sempre façam as leituras, assistam as videoaulas, viu? Eu sei que tem alguns alunos aqui que assistem tudo, porque lá a gente acompanha, o total, o tempo que vocês ficam disponíveis. Tem aluno que só abre a videoaula, fica pulando, ou então assiste só um pedaço. Eu fico sabendo disso daí porque o relatório do YouTube ele me passa essas informações. Ou seja, a videoaula é aquela explicação que a gente tem lá na nossa escola, lá no momento presencial. Sem essa explicação, fica complicado vocês entenderem os conteúdos, certo? Então, estou aproveitando esse momento, para vocês que estão aqui acompanhando, para os demais que vão ver a gravação depois, que vocês devem estar sempre assistindo todas as videoaulas completo, não é só uma parte, porque lá tem todas as explicações para atividades que são encaminhadas, certo? Outra situação, quando eu encaminhar um formulário, vocês devem responder apenas uma única vez. Eu já havia falado isso em outras situações, e eu vi que alguns alunos fizeram o formulário várias vezes. Eu vou até mostrar aqui quem foi que fez isso, certo? Pronto, Bem-vindo, João Victor. A gente ter esse cuidado de preencher o formulário apenas uma única vez. Quando concluir, se ficar na dúvida, será que o professor recebeu? Será que foi? Você me manda uma mensagem e aguarda a minha confirmação, certo? Não precisa ficar respondendo várias vezes. Até porque, se for uma avaliação, como vai acontecer na próxima semana, certo? Na próxima semana vai ter avaliações de português e matemática. Então, quando eu mandar o link, não adianta você fazer o formulário e tirar, por exemplo, um 5. Aí depois, eu vou lá e vou fazer de novo para me tirar uma nota melhor. Não adianta, o que sempre vale é a primeira nota. Então eu espero, todos vocês estão ouvindo agora e quem vai assistir a gravação vai estar ouvindo também. Na hora que vocês receberem um formulário, é para preencher apenas uma vez. Se ficar na dúvida, será que foi? Será que não foi? Me pergunta, tá? E quem fizer a prova, que tirar nota baixa, e fizer novamente achando que vai tirar nota melhor, eu vou colocar lá no grupo dizendo, ó, fulano tirou nota tal, fez de novo, tirou nota tal. Qual é a nota que vai valer? Vai valer a primeira nota. Nem adianta fazer outra, porque vai só modificar a minha planilha, só vai dar trabalho para a gente se organizar aqui.
Então, não tem necessidade, tá bom? Vou até mostrar para vocês daqui a pouco como é que funciona isso no formulário, como é que eu vejo as respostas de vocês. Então, vamos à nossa atividade. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. A nossa atividade, formulário. Aqui, compartilhar. Vocês peguem o caderno, tá? Porque aí vocês vão colocar a informação, ó. Vão colocar aí atividade de língua portuguesa e vão colocar atividade 1, porque foram duas atividades. Aí vocês vão anotando aí o gabarito, né? Para depois a gente conferir lá com o relatório final. Já que vocês não têm essa atividade no caderno, porque ela foi feita online, vocês vão anotando aí somente o gabarito. Tá bom? Vamos lá. Primeira atividade. Se vocês não estiverem vendo direitinho a tela, coloque o celular na horizontal, porque ele fica em modo tela cheia. Ou então dá um zoom que vocês vão conseguir também ver direitinho, certo? Está carregando aqui a primeira, ó, atividade referente ao descritor 27. Vamos aguardar aqui a carregar a imagem, né, referente ao texto da primeira questão. Está dando para ver? Me confirmem aí. Alguém consegue ver, por favor, me confirma. Não está muito bem, Camille? Pronto, eu vou sair aqui e vou entrar novamente para ver se melhora, tá? Só um minuto. E agora, como é que está? Melhorou? Sim. Pronto. Aí é aquela dica, coloca o celular na horizontal, né, para virar e ficar a tela cheia, então dá um zoom também que dá para vocês lerem bem direitinho, certo? Então a questão 1, né, que a primeira atividade era referente a alguns pontos, né, que eu apresentei o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, vírgula, né, foram os primeiros sinais que a gente revisou na aula 1 do descritor 27. Aí foram propostas 5 questões, né, para esses primeiros sinais de pontuação. E a primeira questão trazia esse contexto. Leia o texto abaixo, texto esse intitulado Uma Ideia Tonta, e a gente ia identificar um trecho. Descobrir, afinal, é simples. Nesse caso, foi utilizado um sinal, um ponto de exclamação. E aí o nosso objetivo é identificar, né, o que esse ponto de exclamação indica no texto. Então, para isso, a gente vai fazer uma correção e também ouvir, né, a leitura de vocês para me ver como é que tá. Fazer esse diagnóstico de leitura aqui. Acredito que deu um texto para cada. Então, vamos começar aqui com o Isaac. Isaac, faça a leitura desse texto. Atenção aos sinais de pontuação, tá? Isaac? Uma ideia tonta. Só o Isaac fica com o microfone ligado, o restante desliga o microfone. Viu, Bianca? Viu? Pode ir, Isaac. Ai!
Isaac, ligue seu microfone, faça a leitura. O Isaac não está me ouvindo. Ricardo, faça a leitura, por favor. Vamos lá, pessoal. Tá gravando e aí vai ficar esse tempo todo aqui esperando vocês fazerem a leitura. E vocês estão online, que eu estou vendo aqui. Isaac, ligue o microfone e faça a leitura, por favor. Se tiver algum problema, coloca aí no chat para a gente analisar a situação. Vamos lá, Gustavo, faz a leitura então. Já que eles não estão fazendo, eles vão ficar sem a pontuação de leitura então, porque não querem participar. Uma ideia tonta. Um dia, alguém recebeu o convite, 2 banquetes que se realizavam à mesma hora em que duas povoações Tem alguma coisa atrapalhando a sua leitura? Não tem nada na frente do microfone, não? Oi? Não tem nada na frente do seu microfone, não, que tá como se estivesse tampando o som. Deixa eu ler novamente. Uma ideia tonta. Ótimo, agora sim. Melhorou? Agora sim. Continue. Um dia, Irene recebeu um convite para 2 banquetes, que se realizavam à mesma hora em 2 povoações muito distantes. Em qualquer dos fentins era abatido um boi, carne que a Irene é especialmente gulosa. Não há dúvida de que tenho de assistir aos 2 banquetes, pois não quero desconsiderar os anfitriões também são Ó a oportunidades. pontuação, ó, teve um ponto final que você passou direto. Começa de novo esse parágrafo. Também as oportunidades de comer carne de boi, Parágrafo. especialmente gulosa. Não há dúvida de que eu tenho que assistir aos 2 banquetes, pois não quero desconsiderar os anfitriões. Também as oportunidades de comer carne de boi. Não são muitas, mas como hei de fazer se as festas são em lugares tão distantes um do outro? A Irene pensou, e de repente bateu com a mão na testa. Descobri, afinal é simples, disse ela, muito contente com a sua esperteza. Saiu à pressa de casa. Assim que chegou ao local de onde partiam, os 2 caminhos que levavam aos locais da festa, começou a andar pelo caminho que ficava do lado direito com a perna direita e pelo caminho que ficava ao lado esquerdo. Com a perna esquerda pensava chegar deste modo esquerda. Pensava chegar deste modo às ambas as festas ao mesmo tempo. Mas começou a ficar admirada de escolher custa tanto caminhar dessa maneira e fez tanto esforço que se sentiu dividir em 2 de alto baixo. Que proibiu, desde logo, de comer carne de boi durante um mês.
é muito tonta, a Iane. Muito bem. Então aqui a gente tem um conto, né, de Antônio Gomes. E aí a partir da leitura desse conto, né, vocês iriam identificar, né, o uso do ponto de exclamação que estava aqui no terceiro parágrafo. Descobri. Afinal, é simples, disse ela muito contente com a sua esperteza. Então, nesse trecho, o ponto de exclamação indica o quê? O que é que vocês acham? Irritação, espanto, curiosidade ou animação? Falem aí para mim o que é que vocês acham. Foi espanto? Aham, sim. Mas, Ela ficou espantada com o quê? Eu, eu acho que é a letra A. Irritação? Uhum. Por que ela ficou irritada? Milena está falando que é animação. Por que ela ficou animada? Vamos entender o contexto, né? Olha só onde é que ela está aqui, ó. Vamos voltar aqui no texto. Ela tinha sido convidada para 2 banquetes, só que eram locais diferentes e muito distantes. E aí ela pensou, e de repente ela bateu com a mão na testa e falou: Descobri, afinal é simples, disse ela muito contente com a sua esperteza. Ela está irritada? Animação. Ela está espantada? Ela está animada. Ó. Descobrir, afinal é simples. Olha o ponto de exclamação. Vocês têm que dar uma emoção na hora dessa leitura. Ó. Descobrir. Quando você está ali pensando que você tem uma ideia, você fica o quê? Animado. Você fica feliz. Ó. Ela teve uma ideia, né? Ela se sentiu esperta, ela conseguiu entender que ela tinha uma opção. Mas essa opção a gente sabe que não era nada legal, né? Tanto é que ela foi parar no hospital. Mas naquele momento, quando ela achava que era impossível estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ela imaginou, ela pensou e descobriu que era bem simples. Era só ir um caminho com a perna e o outro caminho com a outra. Mas no final, ela não se deu bem. Mas ela ficou o quê? O ponto de exclamação aqui é para indicar animação. Ela ficou animada com a ideia que ela teve. Compreenderam agora? Deu para entender? Sim. Ótimo. Vamos ver aqui as respostas, ver o que vocês colocaram. Tentar mostrar aqui uma questão para vocês, para me ver. Olha a porcentagem aqui da primeira questão. Vamos analisar. Olha só. Vocês conseguem observar aqui, ó, que a maioria de vocês, 58% das respostas que vocês mandaram, disseram que foi espanto. Ela estava espantada com o quê? 35%. Ó, 6 alunos marcaram animação. Então, lá no dia da atividade, 6 alunos conseguiram, né, acertar. E aqui teve um aluno que botou curiosidade. Mas ela estava curiosa antes, para saber como que ela faria para chegar nessa festa. Mas aí, quando ela bateu a mão na testa e disse descobri, então ela já estava animada, né? Porque ela tinha descoberto uma forma de chegar nas festas e poder se deliciar com os banquetes. No caso, a resposta certa era animação. Então, aqui a maior parte da turma ainda não tinha conseguido identificar essa resposta. Mas agora compreenderam? Coloca aí no chat com legalzinho se tiverem compreendido a questão. Ótimo, Isaac. Muito bem. Então, vamos ao texto 2, né? Ótimo, Milena, Ricardo. Não sei se foi o seu, Gustavo, né? Lá só apresenta a porcentagem. É uma outra parte do gráfico que a gente vê por aluno, mas a gente vai ver no todo aqui. Então vamos lá, questão 2. No texto, um amigo por trás do vidro, né? O título do próximo texto. E nesse texto nós vamos se atentar ao ponto de interrogação na frase por que eles não se defendem? Esse vai ser o nosso objetivo. Vamos ouvir aqui a leitura agora do... Deixa eu ver aqui, João Victor. Tá por aí, João Victor? Faça a leitura aqui desse texto. Vou colocar aqui na tela, só um minuto.
Pronto, João Vitor, pode ler. João Victor saiu da sala ou ele está por aí ainda? Ricardo? Os alunos que não estão lendo, estou anotando o nome aqui e vão ser penalizados, viu? Porque estão online e não estão fazendo a leitura porque simplesmente não querem. Então, vão ser penalizados caso não façam a leitura. Já estão avisados. Amigo por trás do vidro. A turma inteira foi passar o dia em um parque com muitos animais marinhos. Nos aquários havia grande quantidade de peixes de todos as cores e de todas as turmas. Tinha até uma espécie de túnel de vidro, onde os tubarões ficavam bem acima das pessoas. Luiz viu um aquário pequeno e algo pressionado contra o vidro. Ele se aproximou diante do seu rosto. Por trás do vidro, um povo estava pendurado pelos tentáculos. Luiz olhou em seus olhos em choque. Curiosamente, o menino não sentiu medo. O povo estava trancado E não podia. Fazer nada, mas por causa dos seus olhos tristes, ele parecia dizer alguma coisa. Comovido, Luiz sumiu para o povo e pôs suas mãos no vidro. Então o povo esticou a ponta de um tentáculo e veio gentilmente pedir para Luiz puxá-lo para fora. Naquela hora, a professora anunciou que estava na hora de ir embora. À noite, Luiz comentou com seus pais: eu tenho certeza que aquele povo queria me dizer alguma coisa, porque nós trancamos os animais, porque eles não se defendem. A mãe disse que muitas vezes se perguntam a mesma coisa, mas que não sabia a resposta para que os povos são inteligentes, talvez tanto quanto nós, mas Luiz já tinha percebido isso no seu passeio pelo parque aquático. Ok, né? Texto de Dani Murati, né? Só ficar atento, Ricardo, algumas pontuações, viu? Ponto final, as vírgulas, sempre respeitar eles para dar aquela pausa, certo? Mas o restante, né? A sua leitura foi muito boa. Então, parabéns. O Isaac, também ouvi sua mensagem agora aqui, tá? O Isaac justificou porque que ele não se ligar o microfone devido ao barulho que está tendo lá na casa dele. Também está justificado. Então, vamos lá. Um amigo por trás do vidro. Quem era esse amigo? O texto se referia a quem? Quem era esse amigo que estava por trás do vidro? Ninguém sabe? Coloca aí no chat. O polvo, né? Justamente. Então, o polvo, né? No caso, os alunos aqui foram, né, para a escola, ou para um passeio, e o Luiz, né, viu essa situação. E aí o Luiz, quando chegou em casa, né, diante de todo o contexto que foi apresentado aqui no texto, ele fez essa pergunta para a mãe: por que eles não se defendem? Quando ele utilizou esse ponto de interrogação, isso mostrou que o menino estava o quê? Ele estava surpreso, estava com raiva, estava com medo ou ele estava preocupado? Como é que vocês entendem essa questão? Ele usou esse ponto de interrogação, né? Ele fez uma pergunta para a mãe, ó, por que eles não se defendem?
Então, quando ele fez essa pergunta, ele estava surpreso, com raiva, com medo ou preocupado? Coloquem aí para mim no chat, ou podem falar mesmo, ligar o microfone e falar. Preocupado. Ele estava preocupado. Milena também colocou aqui no chat preocupado. Alguém mais acha que ele estava preocupado? Vamos lá, turma. Temos bastante gente aqui na sala. Vamos participar. Eu também acho. Preocupado também, Bianca? Pronto. Com certeza ele estava preocupado, né? Ó, porque quando ele viu o povo lá preso, né, naquela caixa de vidro, ele chegou em casa e comentou com os pais. Eu tenho certeza que aquele povo queria me dizer alguma coisa. Por que nós trancamos os animais? Por que eles não se defendem? Olha só a preocupação do aluno, né? Porque a gente às vezes sai para um zoológico, né, para algum local, um parque aquático que tem animais e tudo, e a gente fica ali, né, gostando, admirando, se divertindo com os animais ali presos. E aí o Luiz tinha uma outra visão, né? Ele ficou se perguntando por que nós trancamos os animais e por que eles não se defendem. Ou seja, o Luiz estava preocupado. Quando ele fez esse questionamento para os pais, ele estava preocupado com o povo e, consequentemente, com os outros animais. Então, a resposta correta é a letra D. Estão anotando aí direitinho no caderno, né? Vamos ver aqui como é que foi a participação de vocês nessa questão, ver se vocês acertaram muitas. Muitos de vocês acertaram? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Olha aqui a questão 2. Preocupado, essa parte verdinha aqui, ó. Letra D. 7 alunos marcaram preocupado. 6 alunos colocaram surpreso, né? Colocaram que os alunos estavam surpresos, o Luiz estava surpreso com aquela situação. Mas quando ele chegou em casa, ele não estava mais surpreso. Na verdade, ele já tinha entendido tudo o que tinha acontecido e ele estava preocupado, se questionando o porquê daquilo, por que o povo não se defende. Então, não era a resposta correta, mas muita gente colocou, né? Surpreso. Teve 3 alunos que colocaram com raiva, né? A gente não percebe essa raiva no aluno, ele se sente indignado, né? Preocupado de fato. Mas com raiva o texto não deixa isso nem explícito nem implícito. E teve ainda um que colocou com medo. Quem foi aí que colocou esse com medo? Será que ele estava com medo? O texto fala bem claro, ó, se vocês analisarem, o texto está explícito. Vou só voltar aqui. Está explícito ó, aqui diante. Curiosamente, no início do segundo parágrafo, curiosamente, o menino não sentiu medo. Então, o texto já deixa explícito que em nenhum momento o Luiz sentiu medo. Então, ele não estava sentindo medo justamente quando já estava em casa conversando com os pais. Ou seja, são esses casos que eu estou me referindo. Quem lê o texto jamais marcaria a letra A, com medo. Quem marcou dessa forma é porque não leu o texto, passou só uma vista, e isso não é para acontecer, nem online, nem presencial na escola. Todos os textos devem ser lidos e interpretados, compreendidos, feita a pontuação, né? Porque cada pontuação dessa ela ajuda muito na interpretação. Então, se eu leio direto, pum, né? Passando por cima de tudo que é ponto, no final vocês não entendem nada. E aí dá preguiça ler de novo, e aí marca qualquer coisa. Então tem que ter paciência, tem que fazer as leituras bem direitinho, certo? Então façam isso para não ter problema futuramente, tá? Então a resposta correta é a letra D. Então vamos aqui à questão 3, certo? Questão 3 diz o seguinte: leia o texto abaixo. Nesse texto nós vamos analisar a frase: ele tem uma tarefa muito importante. Cuidar da floresta amazônica, certo? Então, nessa situação foram usados 2 pontos. E aí a gente vai identificar para que servem esses 2 pontos. Mas vamos ouvir a leitura aqui da Milena. Pode ser, Milena? Conheça o robô que tem como local de trabalho a maior floresta tropical do mundo. Ele tem uma tarefa muito importante: cuidar da floresta amazônica.
Esse guardião é capaz de andar na água, na lama, na terra e na vegetação, e sem fazer barulho, para não incomodar nem os animais, nem os moradores do lugar. Ele também é forte, aguenta até mordida de jacaré e consegue obter dados importantes sobre a Amazônia, além de coletar amostras do local. Muito bem. Vamos lá. Então, nesse texto, vocês percebem que aqui logo no início, né, a gente tem, ele tem uma tarefa muito importante. Que tarefa é essa? Cuidar da floresta amazônica. O texto está se referindo a quem? Alguém sabe? Guardião. Quem é esse guardião? O guardião da Amazônia. E quem é o guardião da Amazônica? O robô Um robô, não é isso? O texto aqui está falando de um robô, né, que vai estar protegendo, cuidando da floresta amazônica, né? Então, ele vai ser um robô capaz de andar na água, na lama, na terra, na vegetação, né, sem fazer barulho para não incomodar nem os animais, nem os moradores do lugar. Então, traz aí várias características, um texto bem descritivo, né, sobre quem é esse robô. Vamos lá. Então, mas nosso foco aqui é justamente os 2 pontos. Ele tem uma tarefa muito importante. 2 pontos. Cuidar da floresta amazônica. Nessa situação, os 2 pontos foi indicado para quê? Para marcar uma pergunta, para anunciar uma explicação, para indicar que alguém vai falar ou demonstrar surpresa. O que é que vocês acham? B, anunciar uma explicação. Anunciar uma explicação. Milena também falando que é a B. Alguém mais? Ricardo, Isaac, Gustavo, Bianca. Bianca também falou que é a B. João Victor. E aí? Letra B, a maioria, né? Justamente. Nessa situação, os 2 pontos é utilizado para dar uma explicação. Ele tem uma tarefa muito importante. Mas que tarefa é essa? Aí os 2 pontos vêm, né, para indicar a explicação. Cuidar da floresta amazônica. Então, estava muito fácil, era uma questão simples, tá? E aí, a letra A, marcar uma pergunta, é o ponto de interrogação. Indicar que alguém vai falar, também é os 2 pontos. Só que nesse texto, a gente não tinha nenhum personagem que estava falando. Né? A gente não era um conto, uma fábula, né? Não tinha nada, não era um texto narrativo. Então, os 2 pontos aqui não seriam utilizados para indicar que alguém vai falar, porque essa é uma das funções dos 2 pontos. Mas não era nessa situação. Nessa situação era para anunciar uma explicação. Demonstrar surpresa é o ponto de exclamação. Então, a resposta correta é a letra B. Anotem aí no caderno de vocês para indicar o gabarito correto. Questão 4. Leia o texto abaixo. Nesse texto, né, que é uma charge, o autor usou 3 pontos de exclamação na fala do personagem para reforçar um sentimento. Vamos já descobrir que sentimento é esse. Vamos, Isaac, o que é que está escrito aí? Qual é a fala aí do personagem? Se acabou o protetor solar. Muito bem. Então, quem é o personagem, Isaac, desse texto? Dessa charge? O Sol e o planeta Sol. O planeta Terra. Isso. E qual é o sentimento que você percebe aqui? Quando ele diz, xiii, acabou o protetor solar. Ele está o quê? Qual é o sentimento que a gente percebe aí do planeta Terra? Ninguém sabe? Vamos analisar as alternativas. Quando ele falou, né, quando ele colocou xiii, com aqueles 3 pontos de exclamação, qual era o sentimento? De afobação, de preocupação,
de indignação ou de tranquilidade? Me digam aí. Aprovação. Afobação? Não sei. Indignação. Indignação. O que mais? Tem várias respostas já. Eu quero uma definitiva. Agora eu quero o porquê que a resposta é essa. Qual é o sentimento? Olha, o planeta Terra está falando. Xiii, acabou o protetor solar. Qual será o sentimento dele quando acaba o protetor solar em relação ao Sol aqui? Ó, é muito quente, né? Aumentando as temperaturas do planeta Terra. E não tem mais o protetor solar. No caso aqui está se referindo ao efeito Preocupação. No caso, o sentimento é de preocupação. Muito bem. Quem falou agora foi a Camille ou foi a Milena? O Fabiano? Camille. Camille. Pronto, Camille. Preocupação. No caso, o planeta Terra está aqui. Olha aqui a expressão dele. Né? Ele está preocupado. Certo? Ele está preocupado porque acabou o protetor solar. Ou seja, ele vai sofrer todos os efeitos do aumento da temperatura. Consequentemente, preocupação. Resposta correta é a letra B. Olha aí, está precisando aí de mais atenção nas imagens, viu? E a última questão, da parte 1, vocês tinham o texto Aula de Ciências. Vamos... Camille, dá para você ler aí? Dá um zoom aí que eu acho que dá para você ler. Sim. Aula de ciências. Na escola, a professora pergunta: quantas patas tem o cavalo? 4. Por isso, como se chama? Quadrúpede. Muito bem. E você, quantos pés você tem? 2. E como se chama? Serafim. Muito bem. Qual é o gênero textual, alguém sabe? Que tipo de texto é esse? Uma piada, né, Milena? Muito bem. A piada tem a finalidade de divertir o leitor, né? Então, esse texto, essa anedotinha do bichinho da maçã de Ziraldo. Bom, mas nessa questão, nosso objetivo era identificar o uso de cada uma das pontuações. Então, vocês vão dizer o porquê que foi utilizado esses dois pontos e o ponto de interrogação no texto, né? Vocês estão percebendo que nós utilizamos isso ao longo do texto. Então, vocês iam descrever aqui, não tinha uma opção. Então, esses dois pontos, ó, na escola, a professora pergunta. Vem os dois pontos. Esses dois pontos foi indicado para quê? Digam aí. O que é que indica esses dois pontos? Oi, Danilo. Para iniciar a fala, Quando alguém vai falar. Para indicar que o personagem vai falar, não é isso? Quando a gente utiliza num diálogo, os dois pontos aqui está indicando que o personagem vai falar. O travessão, né, que eu já repeti isso dezenas e dezenas de vezes, o travessão indica a fala do personagem. Então, se o personagem está falando, a gente coloca o travessão. Os dois pontos vêm geralmente, né, antes, que é justamente para indicar que o personagem vai falar. Então, a resposta dos dois pontos é essa, indicar que o personagem vai falar. E os pontos de interrogações que foram utilizados ao longo dessa piada? Indica o quê? pergunta. Perguntas, né? São perguntas que a professora estava fazendo para os alunos, né? No caso, não era para os alunos, era para o Serafim, né? Mais claro aqui. Então, o ponto de interrogação foi utilizado para fazer perguntas, questionamentos, e os dois pontos, Gustavo, para indicar que o personagem vai falar, certo? Que o personagem vai falar. O ponto de interrogação para fazer perguntas, tá? Então, finalizamos a primeira parte. Agora a gente vai para a outra parte. Temos 10 minutinhos aí, então a gente vai correr contra o tempo para concluirmos essa situação. Só compartilhar outra atividade. 1 minuto. Então, anotando direitinho aí as respostas, né? Estou vendo aqui muita gente ainda. Camille, Bianca, Danilo, Isaac, Gustavo, Milena, João Todas as Victor, respostas. Ricardo. Muito bem. Só 1 minuto.
Estão conseguindo ver agora a outra tela? Sim. Pronto. Dá para ler, né? Sim. Tá legível direitinho. Pronto. Então, a primeira questão é referente à parte 2, que aí a gente já trabalhou outros pontos. Vocês lembram quais eram? Aspas, travessão e reticências, né? A gente já teve esse foco mais voltado para essas pontuações. Quero travessão, deixa eu só confirmar, travessão, os 2 pontos também a gente revisou. Aspas, como eu já havia mencionado, e as reticências, né? Eram 4 questões voltadas a esses outros sinais, né, referente ao descritor 27. Vamos aqui para o próximo, futebol de bichos. Deixa eu ver quem ainda está aqui na sala. João Victor, dá para você ler agora? Não sei se você está me ouvindo direitinho. Futebol de bichos. Jogo de futebol entre os bichos. E por que não? Pois era isso mesmo que ia acontecer na floresta. Estava tudo mais ou mesmo organizado para o início do jogo. Quando veio de lá devagarzinho, reclamando. Eu também tenho um direito de entrar nesse jogo. Sou um bicho como outro qualquer. Tanto a tartaruga reclamou que acabaram tendo de colocá-la em um dos times. Um dos goleiros era o elefante e não sobrava quase nenhum espaço para marcar o gol. O outro goleiro era o leão e faltava coragem para chutar contra ele. Além disso, João Victor. Gustavo continua. Gustavo, João Victor, estão por aí? Vamos aqui, ó. Além disso, toda hora o jogo parava, pois sempre que o leão agarrava uma bola, tinham de arranjar outra, porque o couro ficava em tiras. Continua aqui o próximo parágrafo. De um lado, o zagueiro central era a girafa e não passava bola alta por ali. Do outro lado, tinha a lebre e não havia quem conseguisse alcançá-la na corrida. Logo que o jogo começou, a raposa chutou uma bola para frente, dando um passe para a tartaruga e ela tratou de correr. Só que, quando já estava no final do segundo tempo e a partida estava empatada com 2 gols, a tartaruga estava quase chegando. Foi aí que a bola veio alta para a área do time do leão. A zebra cabeceou e a bola caiu perto da tartaruga. O rinoceronte correu e chutou
Só que ele não viu direito e foi dar um tremendo chute na pobre da tartaruga. Coitada, ela era igualzinha a uma bola de couro. O juiz armadinho, Corujão, apitou bem pênalti na hora. Penalti Pênalti. e pênalti. Não pode chutar adversário dentro da área. E foi assim, com um pênalti arranjado pela tartaruga, que o time do elefante, campeão do grande torneio de futebol da floresta. Muito bem. Vamos lá. Então, nessa situação, o que nós vamos analisar é o seguinte trecho. Eu também tenho o direito de entrar nesse jogo. Aqui no segundo parágrafo, né? Aqui é uma fala da tartaruga. Nessa fala, né, foi utilizado um travessão. E esse travessão indica o quê? Vamos analisar aqui. Indica a fala da personagem, a opinião do narrador, uma explicação do narrador ou uma informação importante? A fala do personagem. A fala da personagem. Personagem esta que é a tartaruga. A opinião do narrador, né, não é o que está cada, a gente pode usar as aspas, né, para identificar a opinião de uma pessoa dentro do texto. Uma explicação geralmente vem antecipada, né, de 2 pontos. E uma informação importante eu também posso colocar dentro de parênteses, né, para chamar a atenção do leitor, colocar também entre aspas. Então, nesse caso, né, a opção correta de fato é a letra A fala do personagem. Vamos ver aqui se vocês conseguiram acertar bem essa. Olha só, teve 19 respostas nessa atividade. Não sei se dá para vocês verem aí. E nós só temos 18 alunos. Ou seja, teve aluno, ó. Teve a Camille, deixa eu ver, ó. A Camille fez 3 vezes essa atividade, viu, Camille? Então, acho que você tinha até me explicado. Mas aí tem a atenção de fazer apenas uma vez. É porque, professor, Oi. assim, é a primeira vez que eu fiz atividade dessa escola, né? Aí eu tava confusa se tinha chegado pra você ou não. Mas aí agora eu já entendi. Pronto, ótimo. Maravilhoso. Então, né, foi por isso, ó, que a gente viu que tem algumas respostas a mais. Nas outras situações, tinha muita gente que fazia, né, mas não era por engano, por não saber, como é o caso da Camille, que está chegando agora, está justificado. Mas nas outras vezes que aparecia a nota, muitos de vocês faziam mais de uma vez tentando melhorar a nota. Então, já sabe que no dia da avaliação, se fizer isso, né, não vai dar certo. Tá? É fazer uma vez e se ficar com dúvida, manda mensagem para o professor para perguntar: professor, você recebeu? Se eu confirmar, ótimo. Se eu disser, não, não recebi, você faz de novo, tá bom? Então, vamos ver aqui a primeira. Olha como ficou bonito aqui o nosso gráfico. 89,5% disseram que é a fala do personagem. Então, tivemos aqui um aluno que colocou uma explicação e um aluno que colocou dar uma informação importante. Ou seja, esses 2 alunos aqui, com certeza, não leram o texto, não é? Porque travessão, ó, vocês já aprenderam há muito tempo qual é a utilidade do travessão, e principalmente um texto narrativo como aquele, que estava indicando a fala de um personagem. Então, esses 2 foi falta de atenção, porque se tivessem lido esse gráfico aqui, estaria 100% de respostas corretas. No dia da prova, eu quero ver ele com 100%, tá bom? Então, vamos voltar lá às nossas perguntas, que já são 11 horas, mas vai ser rapidinho. Vamos lá, o próximo texto, o feitiço do sapo. Bianca, você pode ler esse texto, Bianca? Bianca tá aí ou já saiu? Bianca, liga o microfone, aí você faz a leitura. O feitiço do sapo. Todo lugar sempre tem um doido.
Piririca da Serra tem zoio. Ele é um sujeito cheio de ideias. Fica horas falando e anda para cima e para baixo, numa bicicleta para lá de doida, que só faltava voar. O povo da cidade conta mais de 1000 casos de zoio e acha que tudo acontece coitado por causa da sua sincera mania de fazer boas ações. Outro dia, Zoe estava passando em frente à casa da Carmela, quando ouviu cantar uma bela e tristeza canção. Zoe parou e pensou, que pena, uma moça tão bonita, de voz tão doce, ficar assim triste e sem apetite, de tanto esperar um príncipe encantado. Isso não era justo. Achou que poderia ajudar Carmela a realizar o seu sonho. Eu tinha certeza de que justamente ela era a pessoa certa para isso. Zoe se pôs a imaginar. Queria achar um príncipe para Carmela. Pensou muito para encontrar uma solução. E finalmente teve uma grande ideia de Jericó. Foi até a beira do rio, pegou um cepo verde e colocou numa caixa bem na porta da casa dela. Muito bem, Bianca. Vamos lá, nesse texto, né? O feitiço do sapo, nós vamos se atentar ao seguinte trecho. Teve uma grande ideia de Jerico. Foi até a beira do rio, pegou um sapo verde e colocou numa caixa bem na porta da casa dela. Os dois pontos, olha só, os dois pontos foram utilizados para quê? Para indicar um pensamento, apresentar uma explicação, indicar a fala do personagem ou citar os nomes dos personagens. Apresentar uma explicação. Todos concordam com a Camille? Será que ele apresentou uma explicação? Sim. Sim, Bianca. Gustavo também concorda. No caso, o que é que ele estava explicando, então? Se ele estava apresentando, né, uma explicação, ele explicou o quê? A ideia. A ideia. E a ideia dele? Qual foi a intenção do zóio aqui? Quando ele usou essa estratégia de ir lá na beira do rio e pegar um sapo. Qual era a intenção dele? Você sabe, Danilo? Ajudar. Mas ele ia ajudar de que forma? Ele achava que a menina lá, né, a Carmela, estava precisando de um príncipe encantado. E ele levou foi um sapo. Será que ele resolveu o problema? Não. Não, né? Porque a ideia dele, né, ele estava pensando lá nos contos de fada, achando que se a Carmela desse um beijo nesse sapo, ele se transformaria em príncipe. E a gente sabe que isso é fantasia, né? Então a ideia dele realmente era uma ideia de Jerico, né, que não fazia sentido levar um sapo para princesa. Oi? Como é, Gustavo? Pronto. Achava que era contra Isso, justamente. Então a resposta correta aqui, né, como nós estamos analisando os dois pontos, eles foram utilizados para explicar a ideia do zóio, né, que era levar o sapo para a princesa, ela beijar e transformar num príncipe. Então a resposta correta é a letra B. Estão anotando aí, né? Quantas pessoas acertaram? Oi? Quantas pessoas acertaram? Vamos ver aqui quantos acertaram. Aqui já ficou mais dividido, ó. A gente tem aqui 12 respostas que colocaram apresentar uma explicação, mas foi a maioria, né? Ainda tá bom porque a maioria foi aqui. Teve 3 pessoas indicar a fala do personagem. Olha só como vacilaram feio aqui, né? Indica a fala do personagem é uma travessão. Isso daí é bem claro, bem comum de a gente fazer isso, né? As aspas também são utilizadas para indicar a fala do personagem. Mas lá não estava, né, se referindo à fala de ninguém. Era uma explicação. Teve aqui 3 alunos também que colocou indicar um pensamento.
que no caso é as aspas, né, para indicar o pensamento, e citar o nome dos personagens também é os 2 pontos. Só que ele não estava citando o nome de personagem. Se eu fosse colocar, os personagens são 2 pontos. Raimundo, José, Antônio, Gustavo, Maria, aí tá certo. Mas lá ele não estava, quando ele utilizou os 2 pontos, não estava falando o nome dos personagens. Então, resposta correta, B, apresentar uma explicação. Ok, Isaac? Compreendido? Ainda estamos bem, né? Estamos na maioria acertando. E eu tenho certeza que aqueles erros não é por falta de conhecimento. É mais por falta de atenção e falta de leitura. Tenho certeza disso. Vamos lá para o próximo. Né? A gente tem ainda 2 textos. Eu vou ler esse e o próximo é o do Danilo. Viu, Danilo? Já vai se preparando aí que o próximo texto é seu. Eu acho que só falta mais você para fazer a leitura, porque estão presentes. Vou ler esse e aí o outro é do Danilo. Lenda sobre Vitória Régia é contada na coleção Folha. Criada por índios para explicar a origem de uma das plantas mais famosas da Amazônia, a lenda da Vitória Régia é o assunto e também o título do 9º volume da coleção Folha Folclore Brasileiro para Crianças, que chega às bancas no próximo domingo 15. No reconto escrito por Silva Alberg, Nayá é uma indiazinha apaixonada pela lua. Tudo que ela quer é ser transformada em estrela, da mesma forma que o pajé conta que a lua faz com moças bonitas de quem gosta. Certa noite, a menina Nayá vê a imagem do corpo celeste refletida num rio e, acreditando ser esta a oportunidade do tão esperado encontro, mergulha nas águas e de lá nunca mais volta. A lua, então, a transforma na flor perfumosa da planta redonda, grande e de bordas altas, que fica na superfície dos rios amazônicos. Oberg, que é especialista em literatura infantil e juvenil e doutora em ciência da informação pela Universidade de São Paulo, criou um texto leve e compreensível para crianças com idade a partir de 3 anos, na qual narra as andanças de Nayá em busca da lua. O texto brinca com o som produzido por animais que a indiazinha encontra pelo caminho. É um recurso interessante para quem conta a história. As crianças adoram, diz Oberg. No CD, que acompanha o volume, a narrativa inclui o som desses animais. Além disso, o disco apresenta as cantigas Nesta Rua e Onde Está a Margarida, que embala um jogo ensinado no volume. Texto extraído da internet, né, de um site do jornal Folha, no site UOL. Bom, aqui nós temos a sinopse, né, o resumo de um livro, em qual é comentada, é exposta a opinião também da autora. E aí vocês vão se atentar ao uso das aspas. Olha só, no texto, é um recurso interessante para quem conta a história. As crianças adoram, diz Oberg. Vejam só, esse trecho está aqui, ó, no penúltimo parágrafo. O texto brinca com o som produzido por animais e a indiazinha encontra pelo caminho. Aí vem, ó, entre aspas, é um recurso interessante para quem conta a história. As crianças adoram, fecha aspas, diz Oberg. Oberg é a autora do livro. Nesse caso, as aspas foram utilizadas para quê? Para distinguir a opinião de um fato expresso no texto, para indicar a fala de alguém, para ressaltar um trecho importante do texto ou para demarcar uma pausa no pensamento expresso no texto. O que é que vocês acham? Ninguém sabe? As aspas ali foram indicadas. Podem falar sem medo, tenta lembrar o que vocês marcaram. Se tiver errado, a gente está aqui no espaço de aprendizagem. Não esqueçam disso. A, B, C ou D? Vamos lá, Ricardo, Gustavo, Bianca, João Victor, Isaac, Camille, Milena. Coloca aí no chat o que é que vocês acham. Então
com medo? Olha só, olha aqui como tá fácil, ó. Tá acabando, Gustavo. Vai dar tempo, ó. É um recurso interessante. Diz. Olha só essa dica aqui, ó. Diz ou Berg. Diz. Se ela está dizendo isso daqui, ó, é um recurso interessante para quem conta a história. As crianças adoram. Diz ou Berg. Isso daqui é muito comum em reportagens, notícias. Para indicar a fala de alguém. Para indicar a fala de alguém. Excelente, Camille. É justamente isso. As aspas, elas também são muito utilizadas para isso, né? Para dentro de uma reportagem, por exemplo, eu falo reportagem porque é muito comum, né? Em vez de vir, porque não é um texto narrativo, né? Ali com os travessões e tudo. Mas para indicar essa fala, a gente... Oi. Uma vez eu tava lendo uma revista barra livro, né? Uhum. Aí falava sobre as pessoas e tinha a aspas e a fala das pessoas também. Isso mesmo, né? É muito comum em jornais, revistas, reportagens da internet, vocês encontrarem essa fala das pessoas, né? Dos entrevistados, algumas vezes, né? De pessoas que entendem do assunto, e aí essa fala vem dentro de aspas. Dentro do texto, as aspas, elas vêm indicando justamente a fala das pessoas, né? Em relação ao assunto que está sendo discutido. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Tá bem marcado aí, né? Cadê o Danilo? Ainda está aqui na sala, deixa eu verificar. Não, o Danilo saiu, olha só. Fugiu da nossa aula. Vamos lá, Camille. Ele saiu, Danilo. Fecha aí, Camille, a leitura. É essa daí pro Isso, pico questão 4. neblina? Ah, tá. Pico da Neblina, Monte Pascal, Dedo de Deus, Pico, Agulhas Negras, são muitos os montes e os nomes das montanhas. Estas que citamos são apenas uma das mostras mais famosas que estão espalhadas pelo Brasil. Os nomes dados aos elementos da paisagem tinham função semelhante à de um mapa, referentes aos lugares por onde precisariam tornar a passar. Muito bem, então o texto é de Antônio Paulo Faria, publicado na revista Ciência Hoje. Então, o nosso objetivo nessa questão, né, é identificar o uso das reticências. Olha só, aqui na primeira linha, no primeiro parágrafo. Pico na neblina, Monte Pascoal, Dedo de Deus, Pico das Agulhas Negras. Aí tem as reticências aqui, ó, os 3 pontinhos. Nesse caso, esses 3 pontinhos foi indicado para quê? Para citar uma montanha que é a mais famosa de todas, destacar algumas montanhas que o autor prefere, indicar que há outras montanhas além daquelas citadas, ou indicar uma explicação ao leitor sobre as montanhas? C. Indicar que há outras montanhas além daquelas citadas. Muito bem, Camille, muito bem, Milena, né? Colocou ali no chat também. Justamente, quando a gente coloca essas reticências, quando a gente está listando alguma coisa, e que essa lista é muito extensa, a gente coloca geralmente alguns itens, né, Ricardo? E aí coloca as reticências para indicar que existe ainda mais. Então, se eu começo a listar o nome de várias pessoas, eu coloco reticências, indica que tem outras pessoas. E assim, né, para qualquer outra situação. Então, a resposta correta, letra C. Indicar que há outras montanhas além daquelas citadas. Professor, mas eu não sabia que isso era montanha. Mas está lá no texto. São muitos os nomes das montanhas. Então, a gente entende que Pico na Neblina, Monte Pascoal, Dedo de Deus, Pico das Agulhas Negras são montanhas. Tá bom? Então, finalizamos nossa correção. Parabenizo a todos que ficaram, né, até aqui. Então, a gente tem aqui ainda a Bianca, temos aqui o Gustavo, a Camille, o Isaac, a Milena, o Ricardo, todo mundo aqui. E eu quero que vocês liguem a câmera para me fazer um print para me colocar lá no grupo. Vamos lá, todo mundo ligando a câmera para me ver vocês e fazer aquele print bem bacana. Gustavo já está na pose. Isaac, Deus demais. Vamos lá, que já são 11h15, já passou do nosso horário. Camille, Bianca, Milena. Cadê o Ricardo? Falta só o Ricardo.
Todo mundo chamando o Ricardo para ele aparecer. Ô, Ricardo, moleque. Ao respeito. O Ricardo não vai aparecer, mas o print já foi feito. Obrigado, turma. Viu? Até o próximo momento. Bom final de semana. E semana que vem a gente está de volta com mais atividades, mais aprendizagem, tá bom? Bom descanso e até outro momento. Tchau. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.